Muitos texanos não estão gostando nem um pouco da direção que o governo federal, o pessoal de Washington, nos Estados Unidos, está levando as coisas. Isso não vem de agora, sempre teve uma desconfiança, sempre teve um descontentamento entre o que a população do Texas preza, o que eles respeitam, o que eles valorizam e o que eles querem, e o que o pessoal de Washington manda fazer. Isso sempre aconteceu. Divergências relacionadas a decisões políticas sempre existiram entre o pessoal do Texas e o pessoal que manda no país inteiro, que fica em Washington. Mas a situação ficou insustentável quando o Joe Biden assumiu a Casa Branca. Texit, deputado sugere que Texas deixe os Estados Unidos após a vitória de Biden. E qual que é a grande justificativa para tomar essa decisão, né, essa postura de bater de frente com o governo federal abertamente, explicitamente? Bom, ele justifica aqui, ó. O governo federal está fora de controle e não representa os valores dos texanos. É por isso que estou comprometido em apresentar um projeto de lei para permitir um referendo que dê aos texanos o direito ao voto para o estado do Texas garantir seu status como uma nação independente. Interessante, porque quando ele fala no início ali, ó, governo federal está fora de controle e não representa os valores dos texanos. A gente vê essa mesma reclamação no Brasil, né? A gente vê muita reclamação da população brasileira dizendo o pessoal de Brasília, e quando eu digo pessoal de Brasília, eu estou referindo aos políticos de Brasília, não a população em si trabalhadora de Brasília, eles vivem numa bolha e eles acabam tomando uma série de decisões políticas que interferem na vida de todos nós, que não tem nenhuma ressonância com a realidade. Não estou dizendo que são todos os políticos, mas quando você junta a maioria, sempre tem uma outra decisão que você fala, pelo amor de Deus, não é possível que esses caras realmente vivam no mundo real, né? Pois é, isso é reflexo quando você fica muito tempo dentro de uma bolha, onde você tem uma série de garantias, de benefícios, e é por isso que acaba acontecendo a apresentação de um monte de projetos de lei que você fala, pelo amor de Deus. Pior quando é aprovado, né? Que você fala, realmente esses caras vivem numa bolha. Agora, especificamente aqui da questão do Texas, não é só essa desconexão com a realidade. O povo do Texas, ele tem um estilo de viver, né? Tem um lifestyle bem diferente de outras partes dos Estados Unidos, principalmente onde o alto escalão político trabalha, né? Que é Washington. Só alguns exemplos aqui das divergências, né? Relação de imigração e relação de fronteira dos Estados Unidos com o México. Esse é um dos pontos em que eles não se entendem, né? Outra questão, a dívida pública americana. Os texanos gostariam que o Estado fosse cada vez menor para que você tivesse menos pagamento de impostos, mas o pessoal de Washington tem o pensamento contrário, né? Sempre tentando expandir a máquina pública, aumentar os impostos e principalmente relacionado a ideologias. E aí entra a questão de minorias, entra a questão de liberdade das pessoas, você bota tudo isso aqui num pacotão e aí você entende por que está tendo tanto atrito entre o pessoal do Texas e o pessoal de Washington. E ao longo de 2023 está tendo uma escalada. Essa deputada republicana, ela acabou fazendo uma declaração bem forte, que é inclusive a declaração que eu vou traduzir para você agora os principais trechos. Precisamos separar por estados vermelhos, e nos Estados Unidos estados vermelhos são republicanos, que são os estados de direita, e os estados azuis, que são os estados democratas, nos Estados Unidos considerado a esquerda. Então, estado vermelho é direita, estado azul é esquerda, só para você compreender bem aqui. Tá? Precisamos separar por estados vermelhos e estados azuis e encolher o governo federal, desde as questões culturais doentias e repugnantes, enfiadas goela abaixo, até as políticas traidoras dos democratas, estamos acabados. E ela concluiu falando, as pessoas estão absolutamente fartas e enojadas com a insanidade da esquerda e as políticas desastrosas. Estão nos levando para a terceira tananã mundial, enquanto forçam ESG e confusão de gênero
em nossos filhos. Chega! Isso aconteceu dia 20 de fevereiro de 2023 e causou bastante repercussão nacional dentro dos Estados Unidos. E alguns dias depois, no dia 9 de março, a gente teve a informação de que o projeto de lei Taxit foi protocolado. Então, o deputado Bryan Slayton acabou protocolando esse projeto de lei dentro ali da Assembleia Legislativa do Texas para ter o quê? Qual que é o grande objetivo dele? Permitir que os texanos decidam se o estado do Texas deve ou não investigar a possibilidade da independência do Texas em relação aos Estados Unidos como um todo. E ele justificou esse projeto de lei dizendo que a Constituição do Texas deixa claro que todo o poder político reside no povo. Depois de décadas de abuso contínuo de nossos direitos e liberdades pelo governo federal, é hora de deixar que o povo do Texas faça suas vozes serem ouvidas. E agora, em junho de 2023, a gente teve a atualização mais recente aí desse cenário. Pela primeira vez, o pessoal que está incentivando, o pessoal que está organizando essa questão de separar o Texas dos Estados Unidos, lançou uma plataforma de coleta de assinaturas online dentro da lei texana. Isso é importante, não adianta você fazer um negócio online, coletar assinatura e não tá valendo de acordo com a lei. Então eles dizem que está totalmente aderente à lei do Texas, criando uma maneira mais acessível e simplificada para todos os texanos mostrarem seu apoio à causa. Ó, dia 6 de junho. Qual que é o grande objetivo deles? É muito simples, reunir assinaturas suficientes para exigir legalmente a inclusão de uma questão nas eleições primárias que vão acontecer em 2024. Qual que é essa questão? O estado do Texas deve reafirmar seu status como nação independente, ou seja, ser separado dos Estados Unidos e virar o Texas um país só. Quantas assinaturas eles precisam? 98 mil assinaturas válidas para a primária do Partido Republicano e 54 mil assinaturas válidas para a primária do Partido Democrata. Caso você esteja viajando o que é a primária nos Estados Unidos, você tem, antes daquelas grandes eleições, as eleições dentro do próprio partido. Então, se eles conseguirem 98 mil assinaturas ali para as primárias dos republicanos e 54 mil para as primárias dos democratas, vai ser obrigado a estar ali, ó, na hora de você escolher o que você quer para candidato tal. Vai ter ali uma das linhas que é justamente essa pergunta. O Texas deve reafirmar seu status de nação independente? Vamos acompanhando o desenrolar dessa situação e agora que eu te expliquei tudinho, inclusive com o cenário atualizado aí dessa questão do Texas, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que nós conversamos. Escreve aqui embaixo nos comentários e a gente vai se ver no nosso próximo encontro aí. Te vejo no próximo bate-papo. Forte abraço e até lá.